Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. A constelação sistêmica organizacional e suas interdependências e interconexões com outras abordagens. A constelação sistêmica organizacional é um método que contribui para que a empresa possa se organizar melhor, gerar mudanças, reduzir conflitos, elevar a motivação, melhorar o fluxo das informações e com a falta de sucesso não considerados como patológicos dentro do sistema organizacional. Antes de iniciarmos, poderemos dar uma pequena visão do que é sistema, sendo este conceito muito amplo e que requer muito mais do que apenas algumas frases. Está sendo colocado apenas como uma referência para que possamos entender um pouco de onde vem o conceito dentro de constelação. Sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizados. E como sistêmico, tudo que possui uma classificação clara, cuja estrutura pode ser facilmente reconhecida e compreendida. Como exemplo, podemos trazer a tabela periódica dos elementos, que representam a estrutura das partes em foco. No contexto que irei colocar, podem ser compreendidos como um todo subdividido que segue um determinado princípio de ordem. Irei colocar agora. O conceito de sistema estará sendo priorizado o relacionamento. No conceito de sistema estará sendo priorizado o relacionamento das partes integrantes entre si. Para essa forma específica de relacionamentos, será considerada a interdependência, ou seja, os elementos no sistema existem dentro de um contexto e seu comportamento influencia o dos demais, a ponto de qualquer mudança que haja em um determinado lugar irá gerar mudança em outro e que também tem efeito no primeiro. Uma das contribuições recebidas pela constelação é a utilização do psicograma. Uma das contribuições recebidas pela constelação é a utilização do psicodrama de Jacob Levi Moreno, terapeuta da década de 30. O objetivo do psicodrama é poder conhecer e testar novas possibilidades e aplicá-las por meio da troca de papéis. Outra contribuição foi a de Virginia Satir, também terapeuta, sendo muito estudada pelos cofundadores da programação neurolinguística, que dá ênfase na estrutura que forma o vínculo entre os membros da família ou do sistema. Virginia Satir trouxe a escultura familiar, que evidencia os modelos de relacionamentos negativos, abrindo com a conscientização das estruturas, novas perspectivas e desenvolvimento para o sistema. Como escultura, Virginia coloca que são os comportamentos expressos pelas pessoas, como gestos e mímicas das pessoas que são representadas, que participam do trabalho. Nesses gestos, mímicas e sensações são observadas semelhanças aos que foram representados. Com isso, Virginia concluiu que as pessoas tendem a experimentar sentimentos semelhantes quando assumem posturas semelhantes. A constelação sistêmica trabalha com o cliente e o grupo de representantes. Não possui informação alguma sobre a questão que será constelada e nem sobre o sistema do cliente. Por exemplo, numa constelação pode acontecer de algum representante ter a sensação de estar excluído, e o que nos demonstra que a pessoa daquele lugar foi posicionada assim segundo sua imagem interior. A constelação pode ser vista sob duas perspectivas. Uma
trazer à tona a realidade do sistema, como ele se apresenta na percepção do cliente, que são os padrões de relacionamento, as necessidades, emoções do sistema do cliente, proporcionando ao cliente uma percepção distanciada do seu próprio sistema, sem interferências externas. A outra perspectiva é trazer a possível solução ou um passo adiante para o caminho, em busca de uma solução. Após concluído o processo ou o passo possível a ser dado pelo sistema, o cliente pode assumir seu novo lugar no sistema, que está alterado, para incorporar a mudança. Dentro da constelação organizacional, são utilizados como informações as relações entre os membros do sistema, como rescisões, novas contratações, reorganizações dentro das empresas, fusão e etc. A dinâmica básica de uma constelação organizacional, ela se revela de forma análoga nas empresas, não por relações de parentesco, mas por metas e ações conjuntas, sem focalizar unidades isoladas. A empresa na inter-relação complexa dos seus elementos. É mais do que a soma dos seus funcionários. Elementos interdependentes. Mudança gera mudança. Um impacta no outro, que impacta no um e no ambiente. Compensação, vínculo e ordem, um depende do outro para continuar existindo. A identidade do sistema gera elementos e ela é gerada pelo fato de existirem os elementos que são as pessoas. E esses elementos que são as pessoas só existem pelo fato de que a realidade sistêmica os gera como seus elementos. Esses elementos que são as pessoas não existem fora desse sistema. E sem a interação desses elementos, que são as pessoas, o sistema da empresa ou organização deixa de existir. Então, para clarear um pouquinho, é o seguinte: você trabalha dentro de uma organização. Quando você entra e todos os colaboradores entram dentro dessa organização, ali é criado um sistema. Quando todas as pessoas saem, esse sistema deixa de existir. E no dia seguinte ele volta a existir novamente. A identidade do sistema é gerada pelo fato de que os elementos produzem o sistema. E os elementos existem somente pelo fato de que a realidade sistêmica os gera como seus elementos. Esses elementos não existem fora do sistema e sem a interação dos elementos o sistema deixa de existir. Podemos trazer a comunicação não violenta dentro do contexto das constelações, porque para cada interação que aconteça no sistema organizacional, é preciso acontecer as interações entre as pessoas e todas são interdependentes e estão interrelacionadas. Dentro das organizações, precisamos levar em consideração fatores importantes que influenciam o sistema. Assim como nas famílias, dentro das organizações, temos elementos que também influenciam a organização como um todo e que, na grande maioria das vezes, não é levado em consideração. Em um sistema familiar, levamos em consideração fatores pessoais e, nas organizações, precisamos considerar os fatores não pessoais, que são as metas, dívidas, imóveis, capital, o que nos remete a uma área ontológica fenomenológica. Outro fator importante a ser levado em consideração são os falecidos que, assim como no sistema familiar, precisam ser incluídos e respeitados. Aqueles que deixaram a organização, ou por demissão, ou por conta de ter dado seu tempo na sua função, ou por falecimento,
será importante agradecer e pedir a permissão para uma nova pessoa adentrar aquele posto. Quando, no caso, a demissão for, por exemplo, de forma injusta, do ponto de vista sistêmico, mesmo ela não estando mais, ainda assim fará parte do sistema, e a pessoa que entra não consegue se adaptar ou sente muita dificuldade em permanecer naquele lugar. E a pessoa que entra não consegue se adaptar ou sente muita dificuldade em permanecer naquele lugar, pois as pessoas que ali continuaram acabam de forma inconsciente a se sentirem culpadas por terem sido mantidas. Muitas pessoas acreditam que os sentimentos não podem fazer parte das organizações, mas também nas constelações organizacionais podemos observar que, se não houver o sentimento inserido na raiz biológica da questão, ficará difícil integrar as pessoas que ficaram na organização, pois os demitidos precisam ser honrados, respeitados dentro do sistema, para liberar aqueles que continuaram a seguir em frente. Eu mesma posso dar um depoimento a respeito de como isso faz diferença e como isso pode acontecer e dificultar. Em uma das empresas que trabalhei, eu fui contratada para assumir o cargo de coordenação e gerência de muitas pessoas. Eu tinha em torno de 10 diretos e 200 indiretos. A todo momento me sentia incomodada e não gostava nem de sentar na cadeira que me cabia por direito. À medida que fui conquistando o meu espaço, fui percebendo que havia algo oculto que não conseguia compreender. E depois de alguns meses consegui descobrir que antes de mim já haviam passado outras 7 pessoas e todas haviam sido demitidas de forma injusta. O que mais me surpreendeu é que a primeira pessoa demitida havia sido considerada uma das melhores que ali passaram. Porém, não sei o que aconteceu na relação dela com o gestor direto, ela foi se desgastando a ponto de ficar insuportável ela ter ficado doente e ter sido demitida. Passado alguns meses, pude constatar a toxicidade da gestão, pois tudo que buscava fazer não era bom e sempre que ela podia, denegria a minha imagem profissional diante de todos os seus diretos. Apesar de eu honrar e pedir permissão para as pessoas que ali estiveram antes de mim, nada melhorava, pois o que precisava era o gestor da área respeitá-los, honrá-los e reconhecer suas contribuições em primeiro lugar. Passado um ano, e por mais que eu buscasse várias formas de melhorar a relação, ficou difícil de sustentar, principalmente com essa pessoa e aquelas que comungavam com suas atitudes. Eu não tinha clareza de que por mais que eu não soubesse, sobre algumas atividades, foi impossível obter apoio e ensinamento, mas não denegri a mim mesma em relação às suas falas. Mas sim, apenas a necessidade que eu percebi dele ser visto como melhor do que todos e denegrir a imagem dos colaboradores atuais e anteriores. E talvez isso fizesse parte de um lado narcisista. Uma das maiores felicidades foi quando fui demitida e estava esperando, pois não iria pedir as contas, já que havia escolhido deixar o mundo corporativo depois dessa situação e já haver trabalhado por mais de 30 anos, sendo desligada apenas 2 vezes pela mesma empresa e pelo mesmo motivo: fusão e aquisição. Minha percepção, depois de 10 anos de estudos, é que todas as abordagens, sejam elas quais forem, comunicação não violenta, segurança psicológica, resiliência, psicologia positiva, dinâmicas dos grupos, a constelação, valores e as neurociências, estão intrinsecamente conectadas de forma sistêmica. Então, quando você for demitido, não se sentir incluído, pertencido no lugar onde está, procure saber quem esteve. Então, quando você entrar numa empresa e não se sentir incluído, pertencido no lugar onde está, procure saber quem esteve antes de você,
como ela foi desligada, se pediu demissão, se honraram seu lugar ou ficam falando mal dela, pois será importante você pedir permissão para ela assumir o seu lugar independente de forma. E quando você for ser admitido em uma empresa, não se sentir incluído, pertencido no lugar onde está, procure saber quem esteve antes de você, como a pessoa foi desligada, se ela pediu demissão, se as pessoas que continuaram honraram o seu lugar, se o gestor honra o lugar ou respeita essa pessoa, porque, independente ou não do que aconteça, vai ser importante você pedir essa permissão, você honrar esse lugar, para que sistemicamente você consiga ser incluído aquilo que não foi incluído. Então, quando você for admitida numa empresa e não se sentir incluída ou pertencida no lugar onde está, procure saber como foi a demissão dessa pessoa, o quanto honraram o lugar dela, o quanto que respeitaram ela e o quanto você pode respeitar e honrar esse lugar, essa pessoa que esteve antes de você, e pedir a ela permissão para que você possa fazer um bom trabalho. Um grande abraço, Vânia Moraes. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.